Olá galera, começando mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Esse é o episódio número 4 e hoje nós estaremos debatendo um pouco sobre filmes que achamos superestimados. Seriam filmes que a gente acha que tem um valor acima daquele que ele deveria ter. Você pode discordar da gente, não precisa concordar, não somos donos da verdade. Na maioria das vezes você vai ver que são filmes que a gente nem desgosta, mas que a gente considera um tanto supervalorizados por uma razão ou outra que tentaremos expor nesse podcast. Caso queira entrar em contato conosco, nós estamos no site filmesclassicos.podbean.com, no Facebook em facebook.com/podcastfilmesclássicos e no Twitter em podcast_FC. E para começar esse podcast, nós vamos trazer hoje aqui o senhor Sérgio Gonçalves, direto de São Paulo. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem? Olá, pessoal. E o Marcelo Renault, que está aqui no Rio de Janeiro. Olá, tudo bem com todo mundo? E eu também estou aqui no Rio de Janeiro, sou Fred Almeida, e vamos começar essa brincadeira aí. O tema que a gente escolheu hoje, né, falar de filmes clássicos que a gente acha que não são tudo aquilo, né? Filmes superestimados. E eu queria começar aí, galera, jogando já aí na roda um musicalzinho. Tinha certeza que ia rolar um. Tinha que rolar, né? Na minha lista tinha que ter um musicalzinho. Amor, Sublime Amor. Assim, eu vou falar, eu até revi esse filme, não desgosto dele completamente, entendeu? Até a minha lista que eu trouxe aqui para esse podcast está mais ou menos numa sequência assim gradual, né? Vai aumentando a minha insatisfação à medida que eu vou colocando os filmes. Mas esse, eu acho que é um musical muito, até dentro do gênero musical, eu acho muito superestimado, cara. Tem várias coisas para falar desse filme. O que vocês acham? Não, eu gosto, mas eu entendo a tua insatisfação, porque muita gente estranha aquele negócio de sair todo mundo dançando e fazendo aqueles estalos de dedo. É um musical que ele causa estranheza mesmo. Quem não gosta de musical costuma não gostar do Amor, Sublime Amor. Isso é uma coisa que eu noto. Não é tipo você falar mal do Cantando na Chuva, que eu acho que você estaria meio sozinho, né? Mas o Amor, Sublime Amor, ele tem muita... E eu mesmo, a primeira vez que você demora um pouquinho pra entrar ali. Olha que eu gosto de musical. Demora, eu acho que, assim, o que pega muito no filme, essa coisa dele pedir pra você entrar naquela rivalidade das gangues e, porra, gangues que supostamente têm algum perigo, os caras, né, são ameaçadores, mas estão dançando balé pela rua, cara. Não, então fazendo violência através da dança, né? Isso é difícil. O tema do filme não combina com o musical. Assim, o filme é inspirado no Romeu e Julieta, né? Totalmente inspirado no Romeu e Julieta. É uma adaptação, em algumas partes bem livres, assim, mas é um musical da Broadway que fez muito sucesso. E você tem duas gangues, né? O Jets e os Sharks, e uns são americanos, né? A história se passa em Nova York, eu acho, né? Isso aí. No subúrbio de Nova York e tal. E você tem uma gangue de porto-riquenhos e uma gangue de americanos, e eles ficam se degladiando ali, né? Pelo pedaço ali, pelo território. E no meio dessa história toda, você tem um cara que era de uma gangue e que acaba se apaixonando por uma menina porto-riquenha, que é a Natalie Wood, que é irmã do líder da gangue de porto-riquenhos. E aí a história vai, assim, a toque de Romeu e Julieta. Mas ele é muito dançado. Uma coisa que eu vou te dar umas piscadinhas aí. Você reclama muito de musical quando é muito cantado, né? A gente já discutiu essas coisas e geralmente é a tua opinião. Nesse caso, até que ele é muito dançado. Mesmo muito assim, dançado. Não salva o filme pra você? Cara, eu acho que tem umas coreografias legais e aí eu vou ser contraditório. Eu acho que as músicas são boas. Eu gosto muito. A maioria das músicas são boas. Tem umas, eu acho que as músicas vão caindo, assim, mais pro final. No finzinho não é tão começa bom. A ser uma coisa muito chorumelazinha. Mas tem uns 15 minutos ali que tem America, Tonight, America não sai da minha cabeça. I like to be in America, okay by me in America, everything free in America. For a small fee in America.
América música é muito legal. chiclete, aquela E ela música. tem uma letra bacana. Tem uma letra bacana, né? Eles ficam lá, né? Defendendo e atacando os Estados Unidos. São só os porto-riquenhos que cantam essa música, mas as mulheres porto-riquenhas ficam cantando, defendendo os Estados Unidos. Fica Não, defendendo. defendendo. E os homens ficam falando mal dos Estados Unidos. Tipo, pô, aqui na América a gente é livre, não sei o quê. Aí o outro cara fala, mas livre se você for branco. Se você não tiver sotaque. Se você não tiver sotaque. Esse pra mim é o ponto alto do filme, tranquilo. Tem a canção lá, mas a coreografia, eu acho que tem coreografia que funciona no filme e tem coisa que parece bem preguiçosa, cara. Para um musical assim, você vê que é um negocinho ali. Eu acho que é complicado quando eles estão lutando. Aí fica um pouquinho realmente nada a ver, né? Não convence aquilo, pelo menos pra mim. Mas eu adoro o filme, mas eu entendo você ser contra. Não é daqueles que me irritam ou não, da pessoa falar, pô, como você não gosta e tal. Não chego a ficar irritado, não sei o Sérgio aí. Eu não cheguei a assistir, eu nunca tive coragem de encarar 2 horas e tanto, assim. Ele é grande, ele é grande. Eu confesso, os musicais, eles assustam um pouco, né? Você vai assistir e fala, esse é um musical, mas quanto? 2 horas e tanto, 2 horas e 20, não sei, vou ver outro dia eu vejo esse. Não, eu acho que você deve ver, sim. Ele tá guardando, né? Mas eu acho que a melhor forma de encarar principalmente o Amor Sublime Amor, mas qualquer musical, mas principalmente esse, é encarar como se fosse um show da Broadway mesmo, esquecer um pouco que é um filme, entendeu? Encarar como se você estivesse na plateia vendo um show, acho que ajuda a diminuir a rejeição, porque tem um pouco mesmo, né? É difícil a gente entrar no musical. E a música muitas vezes ela tira a gente de dentro do filme, né? Você tá numa história, ali tem um enredo, de repente quando o cara vai falar alguma coisa ele começa a cantar, você fala, pô... mas aí é que eu acho que você vê a diferença de quem gosta e quem não gosta de musical. O cara que gosta de musical, tipo eu e vários outros, ele quer ver a música mesmo. E geralmente a história meio atrapalha a você ver as canções e as danças. Mas eu acho que nesse filme atrapalha um pouco porque tem cenas assim que são dramáticas. De verdade. Pô, gente que morreu e o personagem vai lidar com aquilo e aí começa a cantar. Porque tem uns filmes que levam isso ao extremo, né? Como foi o Evita, por exemplo, né? É só cantoria. O Evita é uma coisa que eu lembro a minha sensação no cinema, eu não sabia que ela era assim, mas começou com uma música, a música de abertura, já emendou uma segunda, na terceira eu falei, não vai ter diálogo, e realmente não tem, né? É uma super produção. É todo cantado. E todo cantado. Eu acho que, pelo que eu me lembro, não tem Mas, por exemplo, que é ótimo e é assim, Guarda-Chuvas do Amor. Pô, É. Aquela ali é muito bom. O musical não é meu gênero preferido, mas eu gostei do Guarda-Chuvas do Amor. Eu achei que essa coisa de ser todo cantado, pô, as músicas são muito boas, a fotografia do filme é muito legal e tal. Agora, voltando ao Amor Sublime Amor, né, o West Side Story, o título original, eu acho meio exagerado, pô, o filme ganhou 10 Oscars. Isso às vezes incomoda, né? 10 Oscars. Ganhou de Julgamento de Nuremberg, pô, Desafio à Corrupção, que eu acho que filmes melhores do que ele, assim. Não sei se... Eu acho parelhos, mas eu concordo que tem essa rejeição mesmo. O que eu não concordo ali é o ator e a atriz coadjuvante terem ganho, Jorge Cháquez e Rita Moreno. Isso eu achei forçado bastante. Acho que conta o lance deles estarem interpretando... imigrantes, né? Não sei se a academia cantando tem e dançando também, eles valorizam isso. Mas eles ganharam, por exemplo, do Montgomery Clift no desafio Julgamento de Nuremberg, que eu acho um absurdo. Não. Isso aí, nada a ver, cara. Nada a ver, E esse filme, pô, já chegou a ser listado naquela lista da AFI, né? Na American Film Institute. Chegou a ser listado na original em 41º, entre os 100 melhores filmes americanos. Meio exagero. Hoje essa lista foi revista 10 anos depois, em 2007. E aí ele ficou em 51º. Mas tá caindo, Tá caindo. Mas mesmo assim, sei lá, em quase os 50 melhores filmes americanos... Entendeu? Menos, cara, não é possível. A história dos caras é muito grande, muito prolífera para 50 filmes. É 51, tudo bem, mas quase entre os 50. Não, entre os 100 que seja. É forte. Figurou. Eu também acho um pouquinho forte, sim. Já entra na tradição, né, de um filme que figurou por tantos anos numa lista. Muitas vezes as pessoas acabam mantendo o voto e mantêm o filme lá, né? Demora até o filme começar a cair e deixar de ser lembrado, né? Essa lista tem umas coisas estranhas. Por exemplo, na lista original, para você ter uma ideia, o Rastros de Ódio,
Pô, vamos lá, a lista original é de 98. O Rastros de Ódio, mano, tava em 96, se eu não me engano. 96, Rastros de Ódio. E aí na segunda lista, que é 10 anos depois, mais ou menos, foi em 2007, como eu falei, ele pulou para 12º. Absurdo. Pulou absurdo. Como assim, cara? O filme é de 56, tipo, não é um filme que demorou a ser entendido. Se fosse recente, eu entendia. Né? O pessoal demorou a se acostumar com o filme, a entender que o filme tinha um certo valor. Não, o filme de 56, pô, um dos melhores filmes de um dos melhores diretores americanos. Em um ano isso mudou, né? Não, em 10 anos. Um ano não, foi 10 anos. 10 anos. 10 anos ele saiu lá de 96, se eu não me engano. E pulou para 12º. Mas às vezes muda quem tá votando também. Isso ajuda a fazer diferença. Isso é verdade, mas mesmo assim, cara, é meio complicado, né? É uma mudança muito radical. Mas, enfim... Vamos seguir. Posso jogar uma bomba aí? Pode jogar uma bomba. Cara, um filme que cada vez que eu vejo vai caindo. Quando eu vi a primeira vez gostei bastante. Eu vou vendo, vai caindo. Já tô começando a ficar preocupado. É o Intriga Internacional, cara, logo do Hitchcock. Sério? Agora é bomba. Aliás, eu escolhi 4 filmes aqui, são 4 de diretores que eu gosto muito, o Hitchcock eu gosto muito e tal. Mas é assim, sei lá, ele não me convence. Mesmo a cena do avião, que é uma cena mega clássica, eu acho a ideia dela sensacional, né? O cara tá no meio do nada e vinha um perigo e tal. Mas eu acho o desfecho dela porco, com aquele lance do avião batendo no caminhão de gasolina. O final, por exemplo, vocês lembram no final do James Mason? Não tem dificuldade de lembrar. Eu lembro que o ajudante dele lá, toma um tiro e cai. O Martin Landau. O Martin Landau toma um tiro e cai. Mas... Aí tem um plano de 2 segundos com o James Mason no cantinho, assim, com os policiais. Se você não prestar atenção, você nem vê o cara. Ele é preso, né? Ele é preso, mas assim, se você piscar, você perde. Mas isso é até interessante, assim, porque geralmente nesses filmes o vilão ele tem que se ferrar por completo. Sim, mas eu acho que ficou discreto demais, né? Talvez tenha sido discreto demais. Só para os espectadores atentos, né? Agora, assim, não é que mas eu gosto daquela cena dele puxando ela e corta, aquela elipse, né? Aí corta, ele tá puxando ela aquilo dentro é legal. do trem. Claro, o filme tem coisas legais. A música do Bernard Herrmann é excelente. Nem tanto aquela trilha inicial, não, mas tem uma que quando eles estão no trem, que é a trilha de amor deles, né? Aquela trilha, pra mim, é sensacional. Adoro aquela música. Mas tem algumas coisas do filme que eu não consigo engolir. Tem a cena dele bêbado, que eles botam ele bêbado no carro pra cair do precipício. Eu acho aquilo um horror, cara. Muito mal filmado até, inclusive. Não sei se vocês concordam, se vocês lembram. O conjunto do filme eu acho que funciona, né? Eu vi já faz alguns anos. Eu precisaria até rever pra ver esses detalhes todos. Mas eu gostei muito, assim. Eu lembro quando eu assisti, eu gostei muito. Achei um dos primeira vez melhores, eu adorei, Mas... O que incomoda é isso. O que incomodou o Fred foi o filme ter ganho 10 Oscars, né? O Amor Sublime Amor. O que me incomoda é que botam ele entre os melhores do Hitchcock. Não só isso. Eu boto entre os melhores do Hitchcock de jeito nenhum. Assim, eu acho ele tá no meio, entendeu? Não é dos piores também, claro que não é o caso, mas eu boto ele entre, sei lá, 20º, 25º. É mais ou menos onde eu boto ele. Eu diria assim, não é um filme para aquelas pessoas que apontam pro inverossímil. Não, de jeito nenhum. Mas isso é meio engulo. Eu gosto mais do Sabotador do que dele, por exemplo. Eu sei que o Sabotador... mas aí acho que não, cara. Eu sei que o Sabotador tem forçação. Isso aí, beleza. Isso é o engulo, né? O problema com o filme não é tanto isso, não. É mais que ele não é tão bacana, assim. Quando mais eu vou vendo, já tô dando tipo nota 6 pra ele. Eu antigamente dava 9, no mínimo. Ele vai caindo, sei lá, não tá me perdendo como espectador. Eu ainda acho ele o melhor filme entre esse tipo de filme que o Hitchcock faz, né? Porque se você for ver... O Inocente, que os 39 degraus, o Correspondente Estrangeiro, né? O Sabotador e esse são mais ou menos, né? Na mesma linha, né? Bem parecidos, mais ou menos na mesma linha. E eu acho esse o melhor, mas... Eu ainda prefiro o Sabotador e os 39 degraus. Eu boto ele no meio. Ele é melhor que Jovem Inocente, que também é bem parecidinho. Mas, sei lá, vem caindo. Vocês gostam muito, né? Eu gosto bastante. Eu vou até rever, pretendo rever logo, mas... Pra ver se me dá uma pedrada. Pra ver se é tão superestimado assim. Eu conheço gente que considera o melhor Hitchcock. Exatamente. Nosso amigo Jefferson. Ele me mataria.
Vou explicar quem é o Jefferson, né, que quem não está ouvindo, é um amigo nosso que ele é um pouco resistente a tecnologias novas e coisas assim. Ele é um fanático por Hitchcock e por cinema de uma forma geral, mas ele não tem microfone, ele não tem Skype, ele não tem nem celular. Então, eu acho que talvez agora ele entre para poder falar mal de mim. Já que ele defendeu o Intriga Internacional. Ele vai ficar com vontade de participar. E você, Sérgio, fala um. Eu vou pegar carona então no Marcelo, que trouxe um Hitchcock. Eu tinha um dele aqui que era o terceiro da minha lista, mas eu vou falar também que é um filme que muitos consideram um dos melhores do Hitchcock, e eu revi recentemente, então não vou nem falar, mas a ideia que eu tinha, que é o Interlúdio. Caiu pra você? Caiu bastante. Eu revi o Interlúdio recentemente, eu achei assim um filme regular, um filme razoável, né? Tem aquela coisa de ter Cary Grant, Ingrid Bergman, James Mason fazendo aquele, né, um trio de atores de peso. James Mason não, Claude Rains, eu confundi. Claude Rains, desculpa. E assim, revi o filme e achei que falta bastante coisa, falta aquela ironia do Hitchcock que a gente vê em alguns filmes, aquele pouco de humor. Dá a impressão que é um filme duro, as coisas são meio arrastadas, assim. Não vi nada demais, pra falar a verdade, no filme. Eu gosto dele. Eu não boto entre os preferidos do Hitchcock, entre os 3, assim, não boto não. Mas entre os 10 eu botaria com certeza. Mas, sei lá, o que talvez te incomode realmente não tem tanto humor, né? Ele é mais sério. O próprio Cary Grant tá sério no filme. É uma coisa que é um pouco estranha, né? Ele tem geralmente aquele tom cínico, né? Aqueles olhares de humor e tal. E não tem isso, né? Fica aquela coisa, ao mesmo tempo ele não tem, acho que não tinha competência como ator para passar aquele sofrimento em relação à situação em que ele tava, né? Da mulher. A Ingrid Bergman eu acho que tá muito bem. Ela eu gosto muito no filme. Também acho que o Cary Grant não tá no ápice, né? Mas eu gosto do filme, cara. Não, eu gosto bastante. Mas não de a ponto de apedrejar assim o Sérgio, mas... eu acho que não colocaria entre os 10 Hitchcocks. Eu acho que algumas coisas até, não só especificamente do Hitchcock, do filme em si, mas do Hitchcock que me incomodam bastante, às vezes. E nesse filme tem algumas cenas que são assim, que às vezes eu acho que ele subestima muito a inteligência do espectador. A gente vê isso. A gente sabe que ele gostava muito, né, de deixar tudo claro, para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. Mas tem algumas cenas, que eu me lembro agora, aquela cena da garrafa, né, que é quando o Claude Rains descobre que houve aquela troca da garrafa, que a garrafa foi quebrada. Então, assim, ele te dá uma série de informações, mas um excesso de informações que chega a irritar. Porque, assim, a gente sabia que tinha aquela safra, que não sei, acho que era 1931, tinha aquela safra e uma garrafa quebrou. Eles arrumaram uma outra garrafa, que era uma outra safra, e colocaram no lugar. Ok. E aí, quando ele entra na adega, ele percebe que tem uma garrafa num ano diferente. Ele está desconfiado já que aconteceu alguma coisa ali, ele percebe que tem uma garrafa no meio das outras que está com uma safra diferente. Aí ele agacha e encontra pó ali no chão. Aí você já entendeu que ele entendeu o que aconteceu, mas ele não está contente com isso. Ele faz o personagem encontrar uns caquinhos de vidro. Aí ele pega os caquinhos de vidro. Você, ok, tá bom, já entendi. Ele encontrou os caquinhos de vidro, trocou. Ele não tá contente ainda, porque ele abaixa debaixo da estante da adega, ele tem que pegar o pedaço do vidro que tinha o número da safra da garrafa que quebrou. Só faltava até a carteira do Cary Grant, né? Pra ter... sabe, ele vai insistir, você fala, já entendi, já ficou claro. Eu não sei se isso é um cacoete que ele traz da época do cinema mudo, onde a imagem tinha que mostrar absolutamente tudo, mas isso acontece... Talvez da época do filme, né? O filme é de 41, pois né? Mas talvez a plateia... A plateia 46. Não entende isso. 46, né? Claro, eu acho que isso é uma coisa mesmo... Enfim, esse não é o único motivo, obviamente, pelo qual eu acho o filme superestimado. Mas, no geral, aí depois começa aquela coisa, quando ele descobre, né? Me casei com uma espiã. Aí começa aquele negócio de envenenar a Ingrid Bergman. Aí tem uma cena lá que um outro personagem vai pegar um chá que ela tá tomando. Não, esse é o dela. Sabe, uma coisa assim, pô, era um veneninho que envenenando aos poucos. Qual era o problema? A pessoa, eles arriscam entregar todo o plano que eles estão assassinando a mulher por causa de um golinho que o cara vai... Sabe, umas coisas, enfim... É um filme que caiu bastante no meu conceito. Eu tinha uma ideia dele melhor. Não, mas eu gosto do Claude Rains no filme pra caramba. A mãe, aquela Constantine. Eu gosto muito dessa relação deles dois com ela, que a mãe fica resistindo à entrada da Ingrid Bergman. Eu concordo que não é
tão nota 10 como costumam dar, mas eu dou um 9 sólido pra ele, assim, eu gosto bastante dele. Eu gosto dessa história dela tá tendo que se envolver com um cara, né? Que ela não gosta. Casar e viver com um cara que ela não gosta. E ela gosta do Cary Grant. Eu gosto da cena onde o Claude Rains fica lá, porra, enrolado, tendo que se virar quando descobrem, né? E o cara tá lá no meio lá dos espiões lá, do núcleo da célula dele lá, né? E os caras cobrando dele resolver a parada. E, pô, e a esposa dele, né? O cara casou com a espiana. E tem a cena mega fantástica do plano que vai até a mão dela segurando a chave, né? Aquele plano também é sensacional. E é passado no Brasil, né? Claro que tem um garçom falando português. Mais alguma coisa assim. Fala com sotaquezão de carioca da época, né? Você vê os filmes brasileiros da década de 40 e tal, Nelson Pereira dos Santos, o som até parece mesmo. Deve ter sido captado por uma segunda unidade aqui no Brasil e tudo, né? Deve ter sido uma coisa assim. E até o Cary Grant tenta falar as palavras, mas é incompreensível. Não, mas eu gosto, sim, é charmoso. Não é um filme ruim, né? Uma coisa é importante deixar claro. Não, claro, eu acho que ninguém aqui vai falar um filme que odeia. Será que vai chegar a isso? Eu acho que talvez no final, né? Eu acho que sim, mas não é que o filme é ruim. É um bom filme, eu só acho que não é aquele filme, eu falei, entre os melhores filmes do Hitchcock, a Veja Interlúdio. Hoje, se eu fosse sugerir para alguém, eu sugeriria muito mais ver Intriga Internacional do que Interlúdio, mas sem parar para pensar. Né? Ele é mais fácil de ser gostado de primeiro, o Intriga Internacional, isso eu entendo, do que o Interlúdio, né? Eu nem sei, é um estilo, assim, é um filme com um ritmo diferente e tudo. Mas não é aquele filme que eu realmente espero, que eu me lembrava de ter visto. Eu achei que ele deu uma bela caída. Mas, enfim. Segue o jogo. Vamos em frente. Segue o jogo. Agora eu vou botar um aqui pra sair na porrada mesmo. Que é um filme de luta. Rock. Porra, cara. Lutador. Agora eu vou matar você, né? Mas... Rock, um lutador. Rock, um lutador. Rock, um lutador. É tão somente Fala só Rock, vai, esquece esse título. Não, beleza, Rock. Né? O filminho do Stallone, claro. Lançou o Stallone e tal. O Stallone, né, teve o mérito de lutar pra caramba pra fazer esse filme. O roteiro é dele, mas os produtores queriam outro ator no lugar. Ele bateu o pé lá e reza a lenda que os caras ofereceram $350 mil pelo roteiro, ele não aceitou, apesar dele ter, sei lá, $100 na conta bancária dele, entendeu? Ele não era ninguém ali. Então ele lutou, ele fez a carreira dele a partir disso aí, né? Agora, cara, na boa, o filme enche um pouco o saco. Eu acho que o filme tem umas cenas assim de vergonha alheia, tipo... Aquela cena da escada, ele chegando lá em cima, em câmera lenta e socando o ar com aquela boca torta, porque ele finalmente conseguiu subir aquela escadaria. A cena final também acho muito Adrian, só que aquilo ali foi super satirizado. E o filme tá nessa mesma lista que eu falei. O filme ganhou o Oscar de melhor filme, né? Simplesmente de o Rede de Intrigas do Sidney Lumet foi muito melhor do que ele, na minha opinião, mas muito melhor do que ele. Todos os Homens do Presidente. Todos os Homens do Presidente, que eu colocaria também fácil como melhor que ele. O John G. Avildsen, lá, que é o diretor do filme, tudo bem. Você vai dizer, ele bateu o Bergman, mas o Bergman para ganhar nos Estados Unidos ia ser difícil, né? Aí não conta muito. Um filme nem que deve ser, eu não vi também esse nem dá pra gente falar do Superestimado em relação a ter sido o vencedor do Oscar, né? Porque não, eu tô só botando na balança, entendeu? Não, mas nessa mesma lista aí da AF que eu mencionei, o cara tá em 57º, melhor filme americano. Na boa. Eu acho eu gosto muito do Rock. Eu acho o Rock um belo filme. O problema do Rock é que ele entra naquela coisa da maldição das séries, né? Depois, então, assim, existe o primeiro filme, que é um drama de um lutador, muito bem escrito, o roteiro é muito bom. Eu acho assim, o filme é
excelente. E aí depois vem Rock 2, Rock 3, Rock 4, Rock 5, aí vira aquela franquia, vira piada, o filme vira piada, né? O Stallone virou piada com os seus Rocks e Rambos, e as pessoas passaram a ver já com outros olhos. Vamos ver, esse é o primeiro do Rock e tal. Eu continuo achando, eu revi, quando saiu o Rock Balboa, né? Que é esse... Você reviu, né? Eu revi o Rock um Lutador, o primeiro, né? E eu achei um belo filme, achei um belíssimo filme. Cara, eu acho assim, o filme tem uma coisa legal que eu gosto, por exemplo, é que ele trata ali de uns personagens meio desajustados, né? Tanto o Rock quanto a Talia Shire lá, a namorada dele, a Adrian, são bem total, perdedores, é legal, né? Ela é muito tímida, né? Muito raro você ver ela é tímida. Uma personagem tão tímida. O personagem dele é chato demais, assim, mas eu acho que combina com o filme. Ele é chato demais, só fala dele, né? Ele tá sempre tentando dar uma liçãozinha de moral nas pessoas, e o nego tá sempre avacalhando ele, chamando ele de loser e tal, de cripple, né? E ele entende isso, E ele entende, mas ele é bem chatinho, assim. Tem aquela cena que ele tá lá na patinação lá de gelo lá com ela e tal, e que a mulher praticamente fala nada e ele só falando dele. Não, porque eu sou lutador, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas é legal. Também se ele não fala, um abraço. Combina também com o personagem dele, eu nem critico o filme por causa disso, não. Mas eu acho que o filme, sei lá, ele meio que se arrasta nesse dramazinho entre os dois e bate muito nessa tecla de que todo mundo usou o Rock, todo mundo usou o Rock, todo mundo usou o Rock. E aí no final você tem a luta com o Apollo, e acho meio estranho porque o personagem do Apollo quase não aparece no filme. Ele aparece em 2 cenas lá, né, no início, quando ele dá a ideia lá de vamos fazer uma luta com um cara desconhecido e tal. E ele aparece mais na luta final, né? Mas acho que falta talvez se ele tivesse focado mais no personagem do Apollo, ia valorizar mais a luta final, entendeu? Mas acho que nem tem muito porquê, fazer isso né? na série, né? No primeiro filme também acho que não tinha tanto porquê, não. Agora, Rock é um filme que eu dou nota 10 sem pensar a minha vez. Eu teria votado nele no Oscar aí, mesmo em cima do Rede de Intrigas. Então, assim, agora eu só não tô saindo na porrada com você porque a gente tá falando pelo Skype. Pode armar um ringue aí, pô. Não, e eu gosto da série, eu não vou nem ser medroso, não. Eu gosto da série inteira, porque eu via também quando criança, cara. Então tem todo esse lance de, eu adoro desde sempre a série do Rock. Até o Rock 4, que é uma tremenda de uma propaganda, eu gosto também. E hoje eu diria até que quando a gente fala de Rock, eu colocaria ele em um outro podcast de filmes subestimados. Quando as pessoas falam de Rock, todo mundo já lembra de Rock, Rambo e tudo isso. Botam junto com o Rambo, eu também acho. Eu acho ele bem melhor. Não é. Eu acho ele melhor que o Rambo. Eu acho que ele acaba sendo um filme subestimado. Eu acho que é um grande filme. Que vamos lá. Nessa linha, cutucar um pouco. Na linha do subestimado, você acha melhor ele do que Laranja Mecânica, por exemplo? Não, aí não, mas ele Laranja tá na Mecânica AF, eu adoro. Aí também é... Ele tá na AF como melhor do que Laranja Mecânica. Mas aí realmente é pelo lance 12 Homens, Uma Sentença, Um Sonho de Liberdade, O Silêncio dos Inocentes, Aurora, Operação França. O cara tá na frente desses filmes todos. Mas eu não tô aqui pra defender a AF. Aí eu concordo. A AF tem essas... Tudo bem. São listas, né? São listas. São listas, mas eu acho superestimado por causa disso também. Não, mas eu acho ele campeão. Acho um filme assim, que fala dos losers. Tem boas atuações. O Burgess Meredith dá um show no filme como Mick, cara. Gosto do filme inteiro. A cena do Burgess Meredith procurando ele, depois de ficar anos sacaneando o Rock, aí o Rock meio que manda ele passear e depois sente pena do Burgess e vai atrás dele na rua. Acho aquela cena lindíssima. O filme tem coisas muito legais. O fato dele perder a luta final... no final, né? Não chega a isso, mas ele perde a luta final, que é uma coisa que não se espera. Isso aí Isso é muito legal. Isso é muito forçação de barra. Ele empata, não é? Não, ele perde. Ele ganha. Ele perde, mas é assim, a luta meio que termina rápido e ele levanta a mão do Apollo, ele perde por pontos. É verdade. A luta, pelo que eu li, foi até inspirada numa luta real entre o Muhammad Ali e um cara qualquer lá. Do Chuck Wepner. Eu vi o fim dessa luta. O Chuck Wepner é nocauteado até meio dramaticamente nas cordas, assim, mas ele só pegou a ideia porque o Wepner derrubou o Ali, né? Ele deu um soco lá e o Ali caiu. E aquilo foi um drama, assim, caramba, o Ali caiu com o soco de um cara que é desconhecido. Mas o resto não tem nada a ver, não. O Ali surrou o cara quase que a luta inteira. Eu acho que o que inspirou ele foi isso. O cara ficou apanhando e não caía, né? Mas você não acha o desfecho do filme
você criticou lá o Intriga Internacional, você não acha o desfecho do filme meio estranho, assim? Porque ele ganha a luta, tá, levanta a mão, ele perde a luta, desculpa, levanta a mão lá do Apollo lá, Apollo vencedor, não sei o quê. Aí ele começa com aquela cara de batata amassada dele, Adrian! Aí ela tá lá longe, assim, olhando a luta de longe, oh, Rock! Aí sai correndo, os dois se abraçam e param naquele pause, assim, naquele plano Mas pausado. ele até explicou isso, ele quis terminar no auge ali, né, da emoção, assim, dela saindo da timidez dela, né, de atravessando tudo aquilo ali, ela bem ou mal viu o fim da luta, uma coisa que, o começo do filme ela jamais faria isso, né, ela totalmente envolvida com o cara, e depois daquilo seria uma baixada de bola. O fim original desse filme seria os dois saindo no meio da multidão, assim, como se acabou a fama do Rock, entendeu, ele saindo, assim, feliz por ter encarado o Apollo. O Lick seria tipo na linha dele desistir do mundo, do boxe. Não, voltar a vidinha dele, Só que assim, meio tive tipo, um grande não quero momento. Me envolver também com esse mundo que tá aí, o mundo e eles do boxe. mudaram pra esse final. Eu gosto do final, eu gosto do filme inteiro, não tenho nada ruim a dizer do o final que passa é o final, é a sensação de vitória pessoal dele, independente de ter perdido a luta, né? Foi superação, exatamente, dele não ser, como ele disse quando ele deita na cama ali, quando ele foi no estádio vazio e tal, eu não quero ser mais um bum do neighborhood, né? Ser mais um vagabundo da vizinhança. E ele deixa de ser, porque ele encarou o campeão mundial, perdeu de uma forma honrada. Na sorte, né? Sim, mas perdeu de uma forma honrada. Ele foi escolhido, né? Na sorte. Porque ele era uma piada ali. O Apollo ficava com aquela brincadeira de vou ganhar em 3 rounds, né? Encarou como uma piada. O Apollo era bem inspirado no Muhammad Ali. O Muhammad Ali, isso é declarado também. Mas realmente eu gosto demais. Essa é a primeira grande desavença aí que a gente tem. 2 contra 1, Levei porrada do Apollo e do Rock. E aquele cara do Esquadrão Classe A, né, do Rock 3, esqueci o nome. Mas por exemplo, seguindo na linha do que eu falei aqui dos filmes indo gradativamente ficando piores pra mim, é um filme que eu vi e não cresceu muito no meu conceito. Paciência. Podemos... Já o West Side Story, ele melhorou um pouco. Interessante. Ele foi o que você mais gostou dos que você vai citar, né, pelo que... Isso. Mas segue aí. Bom, vou seguir com outro que eu acho que também vocês vão ficar um pouco chateados, que é o Doutor Fantástico. Esse, assim, o Intriga Internacional eu gosto mais do que o Você tá de brincadeira, agora que a porrada vai comer, pô. Não, isso aí tu tá comigo, né, Sérgio? Isso aí. Olha, o Doutor Fantástico eu já vi acho que umas 3 vezes. A primeira vez eu tava assim com o Marcelo. Falei, que falam tanto desse filme? Achei fraquíssimo. A segunda vez também não gostei tanto. A terceira que eu vi, isso não faz muito tempo, eu gostei bem mais do filme. Assim, bem mais mesmo, sabe? Os diálogos, aquele humor, aquela ironia, o filme todo, né? Porque o filme ele é totalmente irônico, do início ao fim, né? Eu gostei, não é um dos meus favoritos do Kubrick, mas eu concordo, muitos falam, né, o Dr. Fantástico coloca entre os melhores, às vezes o melhor Kubrick, eu acho que não é, tem vários outros do Kubrick que colocam antes, né, mas eu acho que é um belo filme, esse sim cresceu no meu conceito quando eu revi recentemente. Esse eu já vi 3 vezes e sempre achei a mesma coisa, um filme mediano pra bom, daria uma nota 7 pra ele, com boa vontade, assim. Vai passar raspando. Muito diferente, né, do Kubrick. Eu acho que ele não tem mão pra comédia. Você estava até falando da ironia. Eu acho que o Kubrick passa pra mim que ele não tem mão pra fazer uma comédia legal. Eu acho, genial, acho muito sarcástico. Eu acho que o Peter Sellers salva ele. Eu acho que Peter Sellers excelente em todos os papéis que ele faz, né? Faz 3, né? Só a presença dele em vários papéis já é uma coisa especial no filme, né? Não, eu acho que o Peter Sellers, tem que agradecer o Peter Sellers, que eu acho que dá uma salvada, isso eu concordo. Eu já vi gente assim que até conhecia o Peter Sellers e viu o filme e, claro, não conhecia a fundo, mas viu o filme e não reparou que era ele interpretando o Doutor Fantástico e era ele interpretando o coisa lá, general, né? O tenente que ele faz, ele não faz um tenente lá também. Ele faz o presidente também. Ele faz 3 papéis, né? Até acho isso também, tem muita história paralela, acaba que a coisa perde. Eu acho o filme longo, por exemplo, eu tenho sempre as 3 vezes que eu vi 3 vezes já, então já passou do terceirão ali do Sérgio, melhorou, pra mim não adiantou muito não. Acho muito maneiro essa coisa essa tensão dos caras estarem levando a bomba e
E os caras discutindo ali, pô, Dmitry, né, que é o presidente russo lá, né? Eles falam assim como se fossem amigos. Pô, aí foi mal, mas tá indo uma bomba aí, a gente não tá conseguindo parar a mas bomba. eu sempre tá fico com a impressão que se o filme não seguisse essa linha da comédia, seria bem melhor. Eu acho que o Kubrick tivesse feito um filme sério do assunto. Eu acho que não, cara, porque a graça do filme é o sarcasmo de você brincar com aquela coisa da Guerra Fria, né? E aqueles diálogos, né, irônicos do tipo, ei, vocês não podem lutar aqui na sala da guerra. Não, esse é o melhor diálogo do filme. Sabe, é esse tipo de coisa, assim. Vou até fazer uma confissão aqui. Eu revi esse filme recentemente porque ele era um dos meus candidatos para esse podcast. Eu acho que o Doutor Fantástico entra. Vou rever. Não tive coragem de colocar. Não tive coragem porque, assim, foi um filme que cresceu. Eu falei, não colocaria ele hoje como um filme superestimado. Eu acho que o filme tem, sim, o valor, tem bastante valor, que não vai agradar todo mundo, evidentemente, mas é um filme que cresceu bastante. Não tive coragem. Eu ia ser o primeiro. O primeiro que eu pensei, quando a gente falou em fazer esse podcast, era vou colocar o Doutor Fantástico do Kubrick. Desisti. Eu gosto bastante também. Acho até o personagem do George C. Scott lá, é difícil você ver ele fazendo comédia, né? Ele não é muito... E eu acho que ele manda bem também ali, como comediante. Ele tá sempre mascando aquele chiclete, tá nervoso e... Começa a tirar o uniforme, né? Ele fica pé da vida rápido, assim, né? Fica com raiva rápido. Agora, do Kubrick, eu só boto ele na frente... Fora o Fear and Desire, que não conta, foi o primeiro filme que ele fez no Peito na Raça, eu só boto na frente do Lolita. O resto eu acho ele pior do que todos os outros. Também não gosto muito de Lolita, não, mas eu... Realmente o Kubrick não é difícil, né? O Kubrick é um excelente diretor, né? Tem muito filme bom, assim, mas eu talvez um que eu desgostasse mais e que já caiu bastante no meu conceito é o Spartacus, cara. O Spartacus ele tem um pouco também, eu gosto também, mas eu não botaria nessa lista, não. Ele tem muita gordura ali naquele filme. Ele podia ser um pouco mais curto, isso eu concordo. Mas eu nunca botaria ele como superestimado. Não, também acho que não. Até porque eu acho que ele não é tão... Não é tão estimado. Tão estimado, eu acho que ele ocupa o lugar que ele tem que ocupar. Que ele merece, exatamente. Tipo um bom épico. Eu acho que é o lugar dele. Mas então, quase morri, né? Não segue aí, Sérgio. Bom, eu tenho que citar aqui talvez o superestimado mais oficialmente superestimado e aceito por todo mundo. Na realidade, assim, não vejo esse filme como um filme ruim, eu acho que o filme é muito bom, mas eu acho que ele está assim, léguas de distância do pedestal onde esse filme está. Ele está num pedestal muito alto assim, no cinema americano, que é o Casablanca. Sério? Mata ele. Não. Agora é porrada nós dois contra ele. Agora é pegar um avião pra ir pra São Paulo, pra bater. Casablanca é um filme com pequenas qualidades, nenhuma coisa, nada exorbitante, que tudo funciona muito bem, fica muito harmônico, o resultado final é bem agradável, mas eu acho ele só um bom filme. Eu já vi ele algumas vezes, umas 3 ou 4 vezes pelo menos, sempre procurando falar, agora eu vou entender por que Casablanca é tão reverenciado. Continuo achando um bom filme, mas não um filme para ocupar assim, o maior clássico americano de todos os tempos, sabe? Por que isso acontece? Tem inúmeros filmes que eu coloco na frente de Casablanca tranquilamente. O Casablanca, assim, claro que dá uma certa raiva ouvir isso. E parte da graça é isso. Eu acho até que quem está ouvindo a gente deve estar com um pouco de raiva da gente. Tá. Mas também deve passar por isso de ter os filmes que também não entende como são tão elogiados e tal. O Casablanca eu acho que é muito de mística. O todo funciona muito bem. Se você dissecar ele friamente, como se fosse um cadáver, eu concordo que ele não é tão brilhante assim. Você pode causar essa estranheza, né? Eu entendo um pouco. Eu entendo um pouco o teu lado. Como eu entendi do Fred do Amor Sublime Amor. Mas eu acho ele fantástico, assim, o roteiro é muito inteligente, ele é muito charmoso, cara. É um filme que ele foi feito durante a Segunda Guerra mesmo, enquanto eles estavam perdendo a guerra para a Alemanha. Então ele tem essa tensão de, será que a gente vai ganhar? A gente está acostumado a ver filme de Segunda Guerra Mundial, que a gente já sabe o que aconteceu, né? Que os nazistas perderam, que bom. Mas ali não tinha essa certeza, né? E eu acho que tem essa tensão no filme inteiro, a parte que toca
o hino a Marselhesa, que eu acho aquilo, pô, arrepiante, cara. Acho aquilo sensacional. A química do Bogart com a Ingrid Bergman, eu acho ótima. Eu acho a química ali entre os dois Pois perfeito. Eu acho. Mas assim, eu não tô dizendo que o filme é ruim. Não, entendi, né? claro. O filme não é ruim, tudo. É exatamente o que você disse. São pequenas coisas, pequenas qualidades que funcionam muito bem juntas e resultam num bom filme. Né? Mas não um dos melhores filmes americanos já feitos. Porque ele não é nada espetaculoso. Eu entendo isso. Ele não tem uma cena assim de um plano, sequência incrível. Ele não tem isso. Ele é pelo todo mesmo. É um filme de estúdio muito bem feito. Eu acho que ele simboliza Hollywood. Mas eu acho que, pô, ele tem o personagem do Humphrey Bogart ali, cara, tem muita força no filme, assim, no sentido de, pô, ser um cara que é o cara durão ao extremo. Que vira e que no final você vê que ele é soft, ele é idealista, ele abre mão da mulher, pô. E eu não sei se isso era muito feito na época. Não, aquele final, né? Não, no final o fato dele aceitar, tipo, deixar a mulher ir com o marido dela, porque é importante para a causa, né? Aceitar se arriscar para defendê-los, né? Para fazer eles saírem do... O próprio Claude Rains se arriscar. Do Marrocos, o próprio Claude Rains se arriscar também, mas acho que o personagem do Humphrey Bogart é a força nesse filme, e a química entre os dois também. Acho o roteiro muito, muito legal, apesar de ser simples, né? Não, o que eu acho legal também, o Claude Rains, eu acho fundamental no filme. E ele é um cara corrupto e que não é punido no fim do filme, que é uma coisa que praticamente não existia. Ele fala que é corrupto numa hora. Ele não é punido. Você vê como ele é charmoso, né, cara? Porque ele consegue passar por cima até do código Reis, aliviaram, cara. Ele fica bem no final. E o personagem do Claude Rains é um cara que, em tese, você tem colaboracionista. Ele é corrupto, colaboracionista, que ele fica babando o ovo dos Tracer lá. Não, e você meio que se sensibiliza com o personagem. A posição difícil dele. Eu, como espectador, não ficava com raiva do personagem. O pessoal da época, imagino que ficasse, porque, pô, cara, que porcaria de francês é esse? Imagino que deve ter tido isso. E o filme consegue vencer esse tipo de rejeição, né? E eu acho que o Casablanca sofre muito algo que tipo o Cidadão Kane sofre, né? Que é sempre tido como o melhor filme jamais feito. O melhor filme jamais feito. Aí você vai naquela expectativa enorme, né? Que é difícil, eu entendo isso. E de repente você... Pô, esse filme não é tão diferente de outros filmes que tem por aí. Justamente. Mas talvez na época... eu até falei isso. Daí a minha escolha para falar que ele é superestimado, porque ele passa a ideia realmente de que vai ser um filme sensacional. Sensacional. E não é tudo isso, pelo menos o que eu vejo, o que eu sempre vi, não acho que é um filme que deveria ser tão reverenciado assim, mas tem suas qualidades, sem dúvida. Eu gosto bastante. Eu sou um cara que não sou fã de romance, né? Tudo bem que o filme não é só um romance. O filme é um pouco de tudo. tudo. Não é só uma história de amor, mas até pela forma diferente como acaba, né? Que os personagens que você, em tese, torce para ficarem juntos, não ficam juntos, né? Até isso eu acho um ponto positivo, né? Um romance diferente, uma história de amor diferente. Mas, e aí, acabou? Vai tocar tem mais uma coisa a falar? Você não vai fazer o terceiro, que eu imagino qual seja? Não, então, vocês acabaram de falar de Casablanca, a gente pode partir para outro filme de romance que eu acho, mas muito pior do que Casablanca. Esse realmente eu não consigo gostar. Não é que nem os outros dois que eu respeito. Até respeito o Rock menos que o Amor Sublime Amor. Mas respeito, tem as suas qualidades. Agora, o Titanic, amigo. Esse eu já sabia, né? Ele tem a surpresa, né? Ele tem suas qualidades também. O filme, tecnicamente, é muito bom. Rara, todo cuidado do James Cameron em retratar vários aspectos da história. Apesar de que eu andei pesquisando, ele deixou outros aspectos bem interessantes. Mas tudo bem, o cara não podia fazer tudo, né? O filme já é grande bastante. Mas, pô, a minha crítica é que ele pega... algo que é tipo um documentário colocado num filme de ficção, dado o detalhe próximo da realidade do que aconteceu com o afundamento do navio e tal, e coloca isso com um roteirinho de novela mexicana, água com açúcar, cara, de estourar o saco.
Eu não revi o filme, mas as poucas vezes que eu vi, eu nunca consegui entrar no filme por vários aspectos. Assim, eu acho os personagens, apesar do Leonardo DiCaprio ter um ano mais ou menos a mais que a Kate Winslet, para mim no filme ele tem cara de 16 anos e ela tem cara de 30. Concordo. Já começa assim, pra mim. Já começa... Ele tem cara de garotinho mesmo, mas ela não, tem cara, ele tem cara de de garotinho. Ela tem cara de nova. Sim, mas ela não tem cara de 22 anos que ela tinha. Não, eu dou pra ela uns 20, pra ele uns 17. Assim. Eu daria por aí. Eu acho essa distância mais. Já começa o meu distanciamento aí. Né? Eu acho diálogos eu acho os personagens muito maniqueístas, entendeu? Billy Zane é o mal em pessoa, mas é o demôniozinho, não tem uma qualidade. Ele ama ela de verdade, pô. Ama. Não, ama, pô. O cara fica arrasado ali. No fim ele vai até no barco. Ele fica arrasado, aí quando o barco tá afundando, ele sai correndo atrás do DiCaprio, dando tiro nele. Porque ele tava sendo vários torneado, e vários minutos. Sei lá, tem uma lista aqui de críticas aqui, esse filme. Eu vou defendendo, você vai lembrando aí. Não, eu gosto muito, eu sei que eu sou um dos poucos aí. Aí é o contrário, eu acho Titanic, até porque ele ficou no topo da lista de bilheteria, até o Avatar do James Cameron barrar também. E eu acho que isso aí o pessoal cai dentro. Me lembro quando o ET era o líder, o pessoal detonava o ET. Aí barraram o ET, acho que foi o Parque dos Dinossauros, aí deixaram o ET em paz. Eu acho que o ET tem um lugar dele de destaque real. Nem me incomodo muito com isso não, cara. Não, mas os 11 Oscars eu sei que te incomodam. Não, 11 Oscars eu acho que sim. Porque, na boa, pra ele ganhar um monte de Oscar, direção de arte, fotografia... direção de arte merece, peraí. Não, ele ganhar isso tudo. Os prêmios técnicos, Oscars, tudo bem, né? Prêmios técnicos, som, direção de arte, fotografia, o que seja. Agora ganhar melhor diretor e ganhar melhor filme, sendo que o filme nem sequer concorreu ao Oscar de roteiro. Quer dizer, a academia olhou para aquilo ali e falou, não, o roteiro é ruim. Eu acho a mensagem para mim foi essa, o roteiro é ruim, não vamos nem indicar na categoria. Mas vamos dar o prêmio de melhor filme. Tudo bem, é um ano não muito bom. Eu daria para o Los Angeles Cidade Proibida, que eu acho um filme bem melhor, assim. Eu gosto do Los Angeles, mas eu prefiro o Titanic. Muito mais interessante, entendeu? Eu acho. Não, mas aqui, assim, você em geral está bem acompanhado, principalmente entre os cinéfilos. É comum o pessoal esculachar Titanic. Eu acho que ele é muito perseguido pelo sucesso que ele fez. Eu sei que não é o seu caso, não, que eu me lembro que você sempre criticou o Titanic. Então, pelo menos você é coerente, realmente. Porque eu me lembro que na época todo mundo falava bem e hoje em dia o pessoal detona. Eu acho isso meio... Aproveitaram um embalo aí. Eu me lembro que ele ganhou o prêmio do prêmio negativo, né, do British Film Institute, se não me engano foi esse. Que escolheu ele o pior filme da história. Eu acho isso ridículo. Não, aí é exagero. Aí é rancor puro, né? É exagero. Mas, pô, eu acho que o romance, se não funcionasse, não tinha esse público que teve. Eu me lembro o pessoal falando mal de DiCaprio e eu falava, o DiCaprio é um bom ator, esse cara vai vencer na carreira, o cara tá carregando um filme que fez a maior bilheteria da história. Ele e a Kate Winslet vão vencer. Eu me lembro que o pessoal me sacaneava. O DiCaprio é ridículo. Aí ele começou a ser escolhido pelo Scorsese para fazer filme e o pessoal, eu não entendo Scorsese é maluco. Escolheu o DiCaprio. Hoje o DiCaprio eu acho que tá estabelecido. Não acho ele mau ator não. Agora ele não queria fazer o Titanic, né? Porque não era a linha de filme que ele fazia, né? Ele escolhia papéis mais sérios. Ele escolheu um papel que é muito aquela coisa, eu acho muito caricato. Dele, né? Foi. Ele não pode reclamar. Isso, de jeito nenhum. Com certeza. Agora eu acho coisa meio caricata, essa coisa de menininho pobre, super sagaz, inteligente, com menininha rica e que não se encaixa naquilo ali. E se tem as cenas assim, tipo... eles estão lá se divertindo entre os pobres, é uma alegria, maravilha. Mas eu acho que esse lance do pobre rico ali foi bem tratado, eu acho. Eu acho meio maniqueísta, porque aí tá lá os pobres, estão se divertindo no convés, é uma maravilha, dança, ela tá descobrindo ali aquele mundo, não sei o que, ele corta pra cena lá do deck mais acima, que os mostrando a diferença todos, de festa, né? Todos meio... Sisudos, né? Sisudos, tristes, e a vida é horrível ali, porque os caras têm muito dinheiro e tal. Eu acho isso meio... sei lá, não... assim, outra coisa que eu reconheço que ajuda eu gostar do filme. Eu sempre gostei da história do Titanic, bem antes do filme existir. E eu acho que ele fez uma reconstituição da coisa toda muito boa. E ele filmou o Titanic lá embaixo, né? Uma coisa que, o filme começa assim, né? Aquilo é o rei Titanic real, né? Aquilo eu acho incrível.
Assim, pra mim o filme é irretocável. Eu entendo que tem gente que não engole o romance e tudo mais, mas o romance ele dura até a metade do... O acidente todo é do meio do filme pra frente, 1h30 pra lá. O filme é segurado 1h30 só nos dois ali. Eu acho muito bem segurado. Senão o filme não faria o sucesso que fez, pô. Eu veria o documentário. Titanic não é um filme que... Eu gostei quando assisti a primeira vez, no cinema e tal, mas nas revisões, acho que eu vi mais uma ou duas vezes e cada vez caiu mais, né? Eu concordo com o Fred, assim, a parte técnica do filme é espetacular, aquelas sobreposições que ele faz, né? O filme ia afundando aos pouquinhos, navio né? afundado e aí mostrando a reconstituição que ele fez do mesmo ambiente. Aquilo é fantástico. A impressão que dá é que foi tudo investido, né? Feita nessa parte de arte, a técnica, tudo ficou perfeito. E aí criaram uma historinha de amor para colocar ali, porque tinha que ter um filme, né? Tinha que ter um filme. E o naufrágio, a história do Titanic mesmo, fica como um cenário para aquela historinha de amor, que é uma historinha fraca, né? De novo aquela história, né? Do menino pobre à menina rica, tal. E também não gostei na época da atuação do DiCaprio. Hoje eu acho que ele é um excelente ator, mas eu acho que a química dos dois, dele com a Kate Winslet, não funcionou. Eu também vi dessa mesma forma, a menina bem mais velha que ele, um menininho e tal. E mesmo na parte técnica, falando sobre isso, a cena do naufrágio propriamente dito, ela funciona muito bem no cinema, em algumas cenas, aquelas cenas noturnas, mas quando você vê isso na televisão, dá uma impressão de cenário mesmo, que não passa assim aquela veracidade que a gente esperaria em alto mar, não passa mais. Eu lembro a primeira vez que eu assisti na televisão, eu falei, nossa, né? No cinema não parecia, né? No cinema, quando você está lá envolvido naquela deveria tela até ser o imensa. contrário, né? Deveria até ser o contrário. Não, no cinema não convencei, na TV... Não, pra mim convence. Talvez tenha passou 15 anos, né? 17 anos, cara. 17, 97, a gente tá ficando velho. De 97. A gente tá ficando velho, exatamente. Até o Titanic eu acho que tá entrando no limite aí de clássicos subestimados, né? Eu acho que ele até já é, porque já tem aí 17 anos, mas já, né, nem passou tanto tempo assim. Mas é um filme ainda bem muito badalado, marcante. né? Todo mundo sabe. A música da Celine Dion é. toca na rádio até hoje. Nossa. É isso também, a música encheu o saco. Eu gostava da música, mas ela tocou tanto que eu enchi o saco. Eu gostava, mas ela tocou tanto que encheu o saco. Eu mesmo também não aguento mais. Mas isso acho que foi tão massivo o sucesso do filme que realmente a reação normal das pessoas era reagir contra. Porque era uma supremacia muito grande, né? E ganhou 11 Oscars. Isso incomoda mesmo, né? Faz parte. Incomoda também porque destoa, né? Se tivesse ganho aqueles prêmios da parte técnica e tal... Ali ninguém ia chiar. Ninguém ia chiar, exatamente. Ninguém ia chiar, mas quando ganha os prêmios principais, você fala, poxa... De principal ele ganhou filme e diretor, porque ator e atriz... Ator ele nem foi indicado, a atriz ela foi e não ganhou. É aquela eterna discussão, né? O que significa melhor filme, né? Enfim... Eu votaria nele, eu não sou arregão não, assumo, votaria nele, mas eu sei que muita gente não votaria. O Los Angeles é um ótimo filme, não posso discordar disso. Mas eu acho que ele está bem situado num podcast de superestimados. Eu vou ser a voz dissidente. Mas e aí, Marcelo, que você... Eu vou falar até, eu escolhi 4 aqui. Esse é o dos 4, é o que eu mais gosto, mas eu vejo ele sendo... toda hora aí, o melhor filme dos anos 80 e tudo mais e tal, eu não consigo gostar tanto desse filme. Eu gosto dele, mas não gosto tanto. Que é o Toro Indomável. Eu não boto ele nem entre os melhores do Scorsese. Eu adoro o Scorsese, acho um ótimo diretor. Mas eu vejo assim, o melhor filme dos anos 80, tão de brincadeira, né? Por exemplo, eu acho o Rock bem melhor que o Toro Indomável. Por exemplo, muita gente fala, que absurdo, ele ganhou do Gente Como a Gente no Oscar. Votaria no Gente Como a Gente hoje. Tranquilo. Não, mas Rock melhor do que o Tony Indomável. Acho. Tranquilo. Eu acho o Tony... Cara, o negocinho que eu esqueci das cenas do Rock. Reveja as cenas, a cena de luta do Rock. Não, ele fez melhor depois, mas ali era... Cara, cada socão assim, com uns 30 centímetros de distância que o nego tá sentindo no ar. Não, mas isso hoje em dia envelheceu um pouco, mas na época não tinha melhor não. Na época, e se for mas por eu aí, acho o Toro Indomável melhor. Também é bem estilizadão, é artificialzão. Mas eu acho que o que o Scorsese faz com a câmera isso é uma das coisas no ringue é muito melhor. O que o Scorsese faz com a câmera dentro do ringue ali...
comparando só as cenas de luta entre um filme e outro, pô, é bem melhor, bem mais interessante. Eu acho do Rock 2 pra frente melhor do que o do Toro Indomável. Mas eu gosto do Toro Indomável nessa parte, sim. Eu acho dos pontos bons do filme. A fotografia em preto e branco é muito bonita. A fotografia é lindíssima, né? Isso aí sim. Aquele começo com a cavalaria rusticana, né? Ele lutando em câmera lenta com os créditos, aquilo é muito bonito. Tem umas coisas legais. E o Robert De Niro, pra mim, carrega esse filme nas costas totalmente. Se fosse um ator normal ali, eu acho que o filme... Porque acaba assim, vocês falam de banal, é a história banal do lutador que vai entrando em declínio, que, né, depois vai ficando gordo, que é um cara bruto e tal. Eu acho o filme um pouco chato, tem umas partes que eu acho ele arrastado. Quando ele luta, eu acho ótimo. Mas quando fica ele dando porrada na mulher e brigando com o Joe Pesci, aliás, o Joe Pesci tá muito bem também. Mas eu acho um pouco arrastado aqui, não acho tão interessante, eu acho o roteiro complicado nessas partes. Mas tem o lance dele tá fazendo o filme baseado num... Sim, na vida real personagem real, né? Do Jake LaMotta, claro. Mas assim, ficou mais do mesmo. Assim, você já sabe o que vai acontecer no filme. Mas eu acho isso do Rock também, cara. Eu acho isso do Rock também. Insiste muito nessa coisa de mostrar que ele é um loser, que ele é um loser, que ele é um loser. Aí você fica, não vai começar a briga, não vai começar a luta. Cadê o Apollo? Era uma epidemia, né, de lutadores de boxe losers, porque teve também nessa linha o campeão, né? O campeão, com nossa. O Rock, depois veio o campeão, aquele dramalhão, né, que até hoje dramalhaço, as pessoas se debulham em lágrimas no final. Eu vi esse filme. O Garotinho é sensacional, né? O Garotinho mas esse é um classicão de Sessão da Tarde, o campeão de 79, né? Isso rolava um podcast, os clássicos da Sessão da Tarde, né? E aí depois... Não, com certeza. Vamos fazer um dia. A gente pode falar que são filhotes do Rock, então. Né? Com certeza. Veio o Rock, veio o campeão, depois veio o Toro Indomável. Tá vendo, Fred? O campeão é um remake, né? De um filme, o filme da década de 30, né? Eu acho até melhor do que do filme da década de 30. Mas eu achei que vocês iam me dar porrada do Toro Indomável. Eu acho um filme muito bom, Toro Indomável. Também não colocaria... Entre os melhores do Scorsese, você acha que é? Eu prefiro Os Bons Companheiros, por exemplo. Esse eu acho meio subestimado, às vezes. Subestimado? Os Bons Companheiros. Os Bons Companheiros só escuto elogios. Não, eu também, mas quando eu vejo ele abaixo de Titanic nas listas aí da vida, eu fico pé da vida. Os Bons Companheiros é espetáculo. Pra mim é o melhor Scorsese. Eu acho um dos melhores também. Pra mim é o meu preferido. Aí, Os Bons Companheiros é um que foi crescendo. A primeira vez eu não gostei tanto, porque eu não vou muito com a cara do Ray Liotta. Ele é o principal do filme. Ele é o ponto fraco do filme. Ele é o ponto fraco do filme. Mas o filme é excelente, claro. Mas eu acho que não compromete, não. Ele é fraco mesmo. Mas então vocês me salvaram aí, né? Achei que eu ia morrer. E você tem mais algum aí, Sérgio? Tem, eu vou morrer agora. Vou falar aqui que vocês vão querer me matar e muitos cinéfilos que estão ouvindo provavelmente vão desligar agora. Vê lá, hein, que eu vou desligar. Se for Lawrence da Arábia, tchau, até amanhã. Né? Mas se alguém estiver ouvindo e também achar esse filme subestimado e se acha até hoje um ET por achar esse filme superestimado, saiba que você não está sozinho, porque eu acho esse filme não só superestimado demais, como um filme extremamente chato, que é 8,5 do Fellini. Caceta. Mata esse cara. Não vou dizer que é porque eu vi há muito tempo, não me lembro direito, não tinha maturidade para entender o filme, porque eu revi recentemente, falei, não, vamos ver, vai, talvez eu não estivesse num dia bom, e o filme foi muito mais chato do que eu me lembrava dele. Hitchcock gostou desse filme. Para vocês terem uma ideia, não, foi muita gente, né? Muita gente gostou desse filme, tanto que ele é sempre citado os melhores filmes já feitos, aparece lá, Fellini 8,5, as pessoas sentem praticamente, quem começa a assistir cinema clássico praticamente se sente obrigado a assistir Fellini 8,5, né? Tem que ver o Cidadão Kane e na sequência tem que ver o Fellini 8,5. Mas eu acho um filme extremamente superestimado, tem muitas coisas que me desagradam. As pessoas sempre citam o Fellini, né, o 8,5, como aquele exercício de metalinguagem maravilhoso, falando sobre o cinema. Primeiro, o filme não é sobre isso, não vejo o filme. Eu acho que é um filme sobre ele mesmo. É sobre ele, sobre a incapacidade dele de fazer um filme criativo. Nem é sobre a incapacidade de fazer um filme, porque a coisa é tão... a situação é tão ridícula que é gerado ali, né, na produção de um filme. Eles estão praticamente ali numa pré-produção de um filme que não existe, os atores estão lá já prontos para começar a filmar, mas aí qual é o meu papel? Uma coisa totalmente fora de... Sabe, não tem como você comprar aquela história de jeito nenhum.
E assim, e o filme não é sobre cinema, nem sobre o processo da criação ou na crise de criatividade dele. Eu acho que é sim, Sérgio. Eu acho Não, que é. não, eu acho que não pelo seguinte, o filme é sobre um sujeito que está numa crise existencial e afetiva, né, depois com certeza, isso sim. Os relacionamentos na vida dele, ele está numa crise existencial, e aí a gente tem um Mastroianni numa interpretação rasa, canastra, que não passa... Mata ele aí, vai, cara. Não passa emoção nenhuma, ele tá naquele mesmo tom, flat, o filme inteiro. Você esperaria que esse personagem estivesse angustiado, até pela situação que ele estava, o produtor, todo mundo... Eu acho que ele tá meio catatônico. Daquele jeito. Eu acho que o filme tem algumas coisas boas, sim. As cenas os sonhos dele, né? Aquela abertura, ele no trânsito. Aquilo lá é muito legal. Depois, e o final também, né? O final com todos os personagens. Sonha que tá falando com a mãe, o pai desce na terra, assim, aquilo é bacana. Quando também todas as mulheres que se encontram no mesmo ambiente ali, aquela cena é legal. O final eu já não gosto, o final eu acho uma bobagem sem tamanho. Aquela coisa circense e tal, enfim. Só que assim, é um filme que é arrastado, a coisa não acontece, não tem roteiro, mas ao mesmo tempo os caras estão construindo uma nave espacial, sabe, são uns negócios assim que você precisa ter muito boa vontade para aceitar aquilo, do ponto de vista de direção, técnica, isso tudo, o filme é legal, bem fotografado, mas para você colocar entre os melhores filmes já feitos... Você nem gosta dele, né? Você daria uma nota baixa mesmo. Sim, eu já vi esse filme, já foi a segunda, se foi a segunda vez que eu assisti, não vou ver de novo. É um filme que ele é o seu Titanic. Eu não vou assistir de novo. Não consigo, porque sem dúvida eu posso colocar numa lista, se eu for fazer dos filmes mais chatos que eu já assisti, 8,5 tá nos filmes mais chatos que eu já assisti. Interessante, cara, pra mim é o completo inverso, assim, o 8,5 junto com os Sete Samurais são dois filmes que, o 8,5 eu só vi 2 vezes, mas junto com os Sete Samurais é um filme que eu vi quando tinha lá meus, 16, 17 anos, também nessa de, vou ver 8,5 do Fellini, um dos melhores filmes já feitos e tal. Achei um saco. Mas depois vendo como adulto, já vendo um monte de filmes e vendo outros filmes, né, fora os americanos e tal, achei o filme excelente. A mesma coisa aconteceu com os Sete Samurais. E eu acho que passa por essa coisa de você... entrar na viagem. Meio que na viagem do Fellini. Quer dizer, imagina a crise que o cara não devia estar, né? De repente. É a crise do Fellini, aquilo, né? É a crise do Fellini. O Mastroianni é o Fellini, né? Naquele filme. Totalmente. O filme escancarado. Totalmente escancarado, ele está se abrindo ali. E eu acho que essa coisa do filme que ele está tentando fazer. Não ter muito sentido, ser meio sem pé nem cabeça, devia ser o que ele estava pensando na época. Devia ter um turbilhão de pensamentos do que ele faria, qual seria o próximo filme dele, né? Ele se cobrando, porque esses caras devem se cobrar assim, ao extremo. Mas aí que tá. Eu acho que aí o filme foge disso. O filme não tá tratando da crise dele, da coisa da criação do filme. É uma crise muito mais afetiva, de um cara que tá se sentindo sozinho no ponto da crise. Tá no meio do caldeirão. Afetiva, pessoal, como cineasta, como tudo. Ele tá totalmente em crise ali. Ele tá perdido. E aí... eu acho que e ele mistura aquelas coisas oníricas, né, que é típica dele, né? Que eu acho que é o que vai o salvo, se a gente pode dizer que o filme foi salvo por alguma coisa, sabe, é por essas cenas. Essas cenas realmente são boas, a música, né, do Nino Rota, aquela marcha circense e tal, é muito bonita. Cláudia Cardinale parece que é de mentira, de tão bonita que ela tá nesse filme, mas de uma forma geral, né, eu acho que é um filme realmente ele... Eu entendo você. Eu acho um dos maiores filmes da história, o 8,5. Tranquilo, se eu fizer uma top 10, não sei se entra, mas top 20 entra, meu. Mas eu entendo porque ele não é um filme tradicional em nada. Ele realmente exige que você mergulhe de cabeça na piscina, porque se você entrar de levinho, você não vai achar água fria, não vai entrar de vez. Eu entendo isso aí tudo, porque ele é dissonante mesmo. Ele é uma autoanálise ali do cara. O Fellini se abrindo pro mundo, assim. Mais ou menos como a gente vê os quadros do Van Gogh, vê como ele está enlouquecendo, né? Você vai analisando a carreira dele, você vai vendo que até os traços mudam, né? Eu acho que ali o Fellini
meio pirando mesmo, né? Não aguentando o tranco, assim. Tomando pressão de produtor, pressão do público, que ele já era conhecido ali, estava ficando muito badalado. E, pô, qual é o próximo filme que você vai fazer, né? Já muito badalado, é complicado, né? Pois é, mas é que tá. Aí você pega um diretor que tá em crise, resolve jogar a sua própria crise, né, para um filme sem pé nem cabeça e de repente, porque ele era o Fellini, aquilo vira um grande filme. A impressão que dá é que justamente pelo fato de ser uma coisa sem pé nem cabeça, as pessoas começaram a reverenciar o filme, falaram, nossa, isso aqui é uma coisa diferente, nunca vista antes. E virou uma bola de neve, né? O negócio entra num turbilhão e as pessoas começaram a falar, Pois é, tem muito essa impressão. Esse filme é genial, esse filme é genial. E quando eu assisto o filme hoje, se você esquecer, quem é o Fellini, a crise que ele mesmo estava passando, o que está extra filme, analisando só o filme em si, é um filme muito chato. É um filme muito chato. Não é um filme assim de grande público, né? Vamos dizer isso, com assim. certeza muito não. pessoal, Com certeza não. muito pessoal, assim. Ou realmente você Eu acho que tem que estar acostumado embala naquela ideia assim de, pô, a sacação do que o cara teve de fazer um filme sobre a crise dele, né? A crise de que eu acho que o filme é sobre a crise de criatividade dele mesmo. Eu acho, assim, exatamente. do momento dele de não conseguir. Eu acho que mesmo que eu não soubesse, eu poderia não saber que era a história do Fellini. Vamos dizer que eu não soubesse nada, né? Eu poderia não saber que é a história do Fellini e tal, mas eu ia entender o lance ali do filme. Isso eu acho que eu entenderia. Pois é, mas aquela coisa do produtor tá colocando dinheiro no filme, colocando dinheiro, não sabe nem sobre o que é o filme, sabe? São umas coisas que você tem que ter muito boa vontade. Mas isso é uma coisa que meio acontecia no cinema europeu. Não daquela forma que é mostrado ali no filme. Tá um pouco mais... todo mundo chegando, os atores... Né, assim. E outra coisa, o som do filme, o filme, eu não sei... Certamente dublado, o filme né? ele foi dublado, né? Não, mas isso todos os filmes italianos os filmes italianos. Pois mas dublado e assim com umas cenas dubladas de uma forma porca. Não vai falar que isso é arte, porque poderia ter sido. Não, sabe? mas isso é falha técnica. Mas de todos os filmes da época da Itália eram assim. Não, assim, a falta total de sincronia do que eles estão falando. Nitidamente, quando eles estão falando uma coisa, está sendo dublado outra. Então tem uma cena ali que acho que o produtor acho que o empresário de uma das atrizes pergunta, mas quantas cenas ela vai fazer? E aí o Guido vira e responde, cinque, ele fala. Mas a boca dele tá falando five, ele tava falando inglês, americana. É uma coisa, sabe, o que isso é arte? Não, isso é coisa feita nas coxas, entendeu? Sabe? Não vem falar que isso era pra ter sido assim mesmo. Não, vamos fazer de qualquer jeito. Não dá, entendeu? Não dá. Vejam essa cena, só por curiosidade. Não, eu sei que é, não precisa ver não. Eu fiquei com vontade de rever o filme. Eu conheço bem o filme. Mal do filme, eu sei que com vontade de rever. Até no A Noite Americana, do Truffaut, outro filme que eu gosto muito. Esse é excelente. E tem a atriz fala que o Fellini fala, às vezes fazia, fica falando números que depois eu boto o diálogo, não se esquenta tanto com o diálogo. Eu acho que era meio por aí mesmo. Eu acho que não tinha esse trânsito de, tem que falar certinho o texto, mesmo que não capte o som. Isso é legal? Não me incomoda muito, não. Eu consigo passar por cima, mas eu concordo que é uma falha técnica. Mas todos os filmes italianos eram dublados até quase que a década de 80, eu acho. Então, incomoda? Incomoda, mas eu já vi tantos que já passei por cima disso. Mas se fosse o primeiro filme que eu visse italiano, eu ia incomodar sim. Mas eu perdoo, não sei se o Fred encasqueta com isso, pra mim não tem problema não. Não chega a me incomodar, mas eu engulo porque também isso aí, você já viu uma porrada de filme italiano que você vê que era prática do... Não tinha uma exceção, era todo... do cinema dos caras, entendeu? Eu nunca vi exceção, eram todos assim. Então... Tá bom, mas vamos dublar, mas vamos fazer uma coisa bem feita então, né? Vamos fazer bem, pelo menos que fale a mesma coisa, né? Tá dando um close no cara, ele tá falando five, o outro vai lá falar team, e deixa assim mesmo, né? Não, mas eu entendo, o 8,5 é complicado sim, muita gente tem essa resistência com o filme e tal, não é um filme fácil de ser, principalmente de primeira. Eu durante um tempo eu até achava que eu tinha uma resistência, que tinha visto uma vez só e tal, por isso que eu fui rever, falar, não, vamos ver. Quando começou o filme, engraçado, eu falei, poxa, acho que vai ser um filme legal, aquela cena, aquela abertura, acho que eu tava de mau humor quando fui assistir. Mas aí quando a coisa começou, eu falei, vamos fazer em 3 partes. Eu não vou ficar me torturando por 2 horas e tanto de filme, não vou mesmo. Pô, a fotografia do filme é excelente também. Muito eu falei, tem coisas boas o filme, mas de uma forma geral, esse eu não verei de novo. Eu acho que de todos os citados aqui, acho que só o Titanic realmente era odiado pela pessoa, né? Eu acho que os outros a gente
reconhece alguns méritos, O 8,5, o Sérgio odeia também. também. Não, é um filme que eu não, assim, tipo, eu gosto do filme, não é que o filme que eu falo é um bom filme, mas eu acho superestimado. Não, eu não acho que é um bom filme. Eu entendo que ele tem algumas características, tem algumas qualidades, mas eu não acho que é um bom filme, não é um filme que eu recomendaria pra ninguém. Assiste que esse é um filme legal. Não eu também, por exemplo, apesar de eu botar no meu top 20 aí, eu também não recomendaria de cara o 8,5, não. Acho melhor, se a pessoa não tem tanto contato com o cinema europeu, sei lá, é melhor ir mais de levinho, porque ele força um pouco o espectador mesmo. Ele não é muito... E concordo que não é uma fórmula, não é assim, então eu tô mais acostumado, então eu vou gostar do 8,5. Não é uma lei isso. Claro que pode furar, mas eu acho que ajuda um pouco, sim, já tem um pouco mais de hábito. Até de ver os outros filmes do Fellini, né? Porque ele é meio exageradão mesmo, ele é barrocão, ele é o estilo dele, cara. Vai que nem o Glauber Rocha, que fica com aqueles berros e questão sociológica na tua cara, né? Que não tem como não ver. O Glauber Rocha não é nada sutil, por exemplo. Você tem que estar acostumado com isso. De primeira você estranha, né? É o estilo autoral dele, né? Realmente não. Tem filmes, não por exemplo, o Roma. O Roma eu não gosto dele, muito. Roma, eu achei um filme que eu não consegui acabar de ver, cara. E é difícil isso acontecer. Não, eu parar de ver um filme, assim. Eu dou um filme 6, que eu não consegui acabar de ver, o Roma do Fellini. O Satiricon eu dei um 3. O Satiricon eu não vi. Não gosto. Acho que é só visualmente interessante, só. Mas 8,5 Se vocês param no meio de um e dão 3 pro outro, imagina a vontade. Fique longe, não. Fique longe deles. Fique longe. Não é pra você de jeito nenhum. Agora eu gosto lá do Dolce Vita, eu gosto. Os primeiros filmes dele são o Yves Telone. Ele tem o começo da carreira dele é mais tradicional. Eu acho que o Sérgio La Estrada é legal. Noite de Cabiria é muito bom. La Estrada é legal. La Estrada é aliás, muito bom. Muito bom. Acho que o começo da carreira dele é mais assimilável. E depois ele começa a pirar mesmo. E o fim da carreira dele, francamente, eu nem gosto muito. Porque aí ele vem com essa obra-prima chamada 8,5. Mas Mas o 8,5 acho uma piração bacana. Não, muito, cara. Mas e aí? Tem mais alguma coisa pra O Marcelo tem uma lista aí, né? Não, mas a lista já... Aqui. Assim, tem forçações de barra na lista, porque vai que você quase citou o Toro Indomável, né? Então... Não, um que eu botaria mais na lista aqui é o Quanto Mais Quente Melhor. Eu gosto dele, é uma boa comédia, mas eu vejo ele toda hora citado como a melhor comédia de todos os tempos. Isso é meio over. Eu acho isso over demais, assim. Eu acho que tem vários filmes do Billy Wilder que eu boto na frente. Eu vi até esse filme recentemente, não sei se vocês estão vendo esses clássicos Cinemark que estão passando. Tem em São Paulo também. Eu não consegui ver nenhum ainda. Eu vi ele lá, e ele foi o único desses que eu vi que caiu bem, assim, no meu conceito. Eu acho que ele deu uma envelhecida, aquele lance todo deles se vestirem de mulher hoje em dia já é uma coisa que não tem mais grandes graças. Um filme datado, muito, né? Ficou bem datado. As ameaças dos gangsters, assim, você vê que eles vão sempre fugir, que não tem problema nenhum. Eu nunca achei ele dos melhores de todos os tempos, mas eu gostava mais dele que eu gostei agora que eu revi. Fiquei meio decepcionado, mas até uma certa tristeza isso. Vi o filme no cinema e, já não acho grandes coisas. E é do Billy Wilder, que eu acho um dos grandes diretores da história. É um filme gostoso de assistir também, mas não não é ruim, entre os melhores filmes, nem entre os melhores do Billy Wilder, eu também não colocaria, não. Então vocês meio concordam, né? E comédia é aquela coisa, a comédia corre sempre um risco de ficar datado, né? Porque o que é engraçado hoje talvez não seja amanhã, né? Pois é, algumas piadas ficam bem antigas. E eu acho o humor um gênero muito particular, cara. Vai ser muito diferente. Mas você é para quem vê assim, melhor ou não? Eu já não vejo faz muito tempo, mas então não tem essas... Vendo hoje, não sei se ele envelheceria tanto, assim. Mas eu acho o filme divertido. Agora, realmente, colocar entre os melhores a medalha do peito dos melhores comédias de... Não, eu vejo muita gente dizer que é o melhor do Billy Wilder. Pô, até me machuca o coração ouvir isso. Aí não, pô, o cara fez Pacto de Sangue, Crepúsculo dos Deuses. A Montanha dos Sete Abutres. Que isso, cara. Porra. Não dá um mal-estar ouvir isso? Eu vejo isso. O melhor do Mas aí já ouvi gente dizendo, e acho que a gente tem um amigo, acho que acha o 1, 2, 3 lá, aquele, um dos melhores. Que é até Qual é o nome? Eu conheço como 1, 2, 3 também. É o que ele faz na Guerra Fria. O Cupido não tem bandeira. O Cupido não tem isso? bandeira, exatamente. Nossa. Esses títulos brasileiros são horríveis. Quem que dá uma ideia disso, cara? Cupido não tem bandeira. Até que a bandeira até tem a ver, mas porra... Não, mas por exemplo, até preferiria o 1, 2, 3 do que esse. Brinca com a Guerra Fria, acho que eu gostaria mais. Eu gostei quando vi esse 1, 2, 3, mas só vi uma vez, né? Mas não gostei tanto quanto Mais Quente Melhor. Realmente
Foi uma experiência negativa aí. Você fala, puxa, por que eu revi esse filme, né? Tava bem ali com uma notinha 8, assim, né? Agora eu dou um 5 pra ele, assim, talvez um 6, né? Se ele tiver bom comportamento e tal. Vocês teriam mais algum citável aí de raiva e tal? Não, por mim. Mais algum aí? Já tá de bom tamanho, já somos odiados bastante. O pessoal já nunca mais vai ouvir a gente. Nossa, esses caras não entendem nada. Mas eu acho que a tendência é a pessoa concordar com o outro caso, né? Será que vai discordar de todos os casos? A ideia é essa, né? Porque assim, tem filmes, certamente, todo mundo tem filmes que acaba gostando e ninguém gosta, e o oposto também. E o contrário, né? Tem pessoas que estão com você nessa história, né? Você pode achar, e o vento levou um filme maravilhoso, vai chegar alguém e vai falar, eu acho chato, aquilo não acaba mais, bababá, é um filme esquemático, enfim. É a sua opinião ou não? Você está... Não é minha opinião, tô dando um exemplo. Eu gosto muito de O Vento Levou. Eu adoro. Já vi 200 vezes, mas sempre, você nunca tá errado, porque você acha que esse filme é ruim, você não gosta, não, você tá errado, esse filme é bom, veja de novo porque esse filme é bom. Não, aquela coisa, cinema é uma experiência sensorial. É subjetivo, exatamente. Subjetivo, você assiste o filme, você gostar ou não tem a ver com o seu gosto pessoal, os seus valores, o seu humor no dia que você está assistindo, né? E às vezes você muda de opinião quando você revê um filme, como aconteceu comigo recentemente com o Doutor Fantástico, mas às vezes você muda de opinião contrária. Pior, como foi eu lembro que um filme clássico também, que eu assistia quando era criança, adolescente, sei lá, tinha uns 12 anos, que eu achava muito legal, que eu revi, até comprei o DVD duplo quando saiu, e depois fui ver, achei um filme assim de uma bobagem, que foi As Aventuras de Robin Hood. Nossa, esse filme caiu horrores. Esse filme você assiste hoje, tem cenas constrangedoras. Constrangedoras. E eu achava tão legal quando era criança, aquela aventura, Robin Hood e tal, eu gostava, fui assistir, começa um figurino, aqueles figurinos coloridos, ridículos, ele tem uma colã verde, né? Robin Hood, ele invade o castelo, comendo um negócio, tem uma cena assim que você olha e fala, meu Deus do céu. Né? E é um filme que eu falei, puxa, não deveria ter revisto esse filme. Mas eu acho que vale a pena sim, mesmo uma vez ou outra caindo, eu acho que vale rever os que vale, lógico que vale, porque tem gente que tem medo e nunca revê, tem gente que tem esse pavor, não, aí vai que cai, eu não quero mais ver nada. Melhor manter aquela imagem. Eu acho isso meio bobeira, porque eu acho que se for fazer uma proporção, teve muito mais filme que cresceu na minha revisão do que caiu. Eu também. Eu acho que valeu a pena com certeza. Mesmo quanto mais que a gente melhora aí da vida, um ou outro, que acontece, mas a maioria cresceu. Rastros de Ódio é um filme que a primeira vez que eu vi eu não achei nada demais, hoje em dia eu adoro. A Beira do Abismo, a primeira vez que eu vi com sono, nem entendi aquela porra daquela trama que é toda complicada. Hoje em dia, pra mim, amo a Beira do Abismo, assim. Tem vários casos que, ainda bem que eu revi esses filmes pra eles crescerem no meu conceito e tal. Acho que é assim com todo mundo, cara. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Valeu, Marcelo. Um abraço, gente. Valeu, Sérgio. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, galera. Abraço. Little birdie, why do you fly upside down? It's amazing at